Ela respira fundo, uma longa e tranquila inspiração, seguida de uma pausa carregada de significado. A voz é suave, envelhecida pelo tempo, mas clara e cheia de uma lucidez impressionante. A vida é feita de camadas. Como a terra do meu jardim. Na superfície, as flores, a alegria passageira de uma roseira em flor. Mais fundo, as raízes, firmes e antigas. E por baixo de tudo, a primeira pedra, aquela que você coloca com as próprias mãos quando decide que aquele pedaço de chão será seu porto seguro até o último suspiro. A minha pedra fundamental estava aqui, sob o pé direito alto da varanda, onde eu, uma mulher de 20 e poucos anos, cheia de sonhos e calos nas mãos, enterrei uma pequena caixa de metal. Dentro, um laço de cabelo da minha filha, que partiu cedo demais, a certidão de casamento com José, que me espera do outro lado, e uma carta para o futuro. Uma promessa silenciosa para a casa que me acolheria pela vida inteira. Essa casa não era tijolo e cimento. Era a pele que cobria meus ossos, o abrigo da minha alma. Eu a chamava carinhosamente de sertãozinho. Não era uma mansão, longe disso. Era uma casa simples, de janelas largas que engoliam o sol da tarde, pintada de um branco já amarelado pelo tempo, como uma página de livro antigo. O coração da casa era a cozinha. Ali, as panelas de barro guardavam o sabor de meio século de feijoadas e quentas canjas. A mesa de madeira maciça, marcada por talheres e risos, testemunhou jantares intermináveis, discussões acaloradas sobre futebol, e o silêncio confortável de casais que já não precisam de palavras para se entender. Cada ranhura na madeira era uma linha na palma da minha mão, contando uma história. E eu conhecia cada sussurro dessa casa. O rangido específico do terceiro degrau da escada, que alertava sobre visitas noturnas à cozinha. A maneira como a luz do entardecer se refratava no vidro colorido da janela do corredor, projetando arco-íris dançantes no chão de cerâmica. O cheiro de terra molhada que vinha do jardim depois da primeira chuva de verão. Era um cheiro de vida, de renovação. Eu cuidava daquele jardim como se estivesse penteadando os cabelos da terra. As roseiras que o José plantou no nosso 5º aniversário, as azaleias que floresciam num rosa-choque, a horta de temperos que sempre salvava um prato. Tudo ali tinha uma memória, um afeto. Meu filho, Rafael, cresceu dentro dessas paredes. Seus primeiros passos foram no corredor comprido, seus risos ecoaram no quintal onde construímos uma casa na árvore que mais parecia forte e inexpugnável. Lembro-me dele, menino, com os joelhos ralados, correndo para mim chorando porque havia caído da bicicleta. Eu o abraçava, limpava suas lágrimas e sussurrava: "Não importa, meu amor. A dor passa. O que fica é a coragem de ter tentado." Como eu gostaria de poder sussurrar essas palavras para mim mesma agora. A dor da queda é uma coisa. A dor do abandono é outra completamente diferente. Os anos passaram. O Rafael cresceu, foi para a faculdade, construiu sua própria vida na cidade grande. A casa, que um dia foi pequena para tanta alegria, ficou grande demais para o meu silêncio. Mas eu nunca me senti sozinha. Tinha as memórias como companhia. Tinha as paredes que sussurravam canções de ninar. E tinha o meu segredo. Aquele detalhe que meu filho, em sua pressa de homem moderno, em sua certeza de que sabia o que era melhor para sua mãe velha e teimosa, esqueceu. Tudo começou a desmoronar em uma tarde comum. Um sábado tranquilo, o cheiro de café fresco ainda pairava no ar. O telefone tocou. Era Rafael. A voz dele, usual e tão segura, parecia um pouco diferente. Um tom apressado, quase evasivo. "Mãe, tudo bem? Olha, eu preciso falar com você sobre a casa." "Está tudo bem, filho? Você parece nervoso." "Nervoso? Não, nada disso. É que eu estive pensando. O sertãozinho é muito grande para você sozinha. Muito trabalho. E o bairro não é mais tão seguro. Pensei em uma solução maravilhosa. Um apartamento, num condomínio fechado, com piscina, salão de festas. Você vai adorar. Já até dei um primeiro passo." Meu coração deu um nó. Um apartamento? Com salão de festas? Para quê? Eu queria era o cheiro da terra, o canto dos sabiás, o espaço para minhas roseiras. "Que primeiro passo, Rafael?" Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "Eu vendi a casa, mãe." O silêncio que se seguiu não foi apenas a ausência de som. Foi um vácuo que sugou o ar dos meus pulmões, o calor do meu corpo, a luz dos meus olhos. O mundo, tão sólido e familiar segundos antes, dissolveu-se em poeira. Eu olhei em volta, para a mesa marcada, para as panelas de barro,
para as fotos na parede. Tudo que eu era, tudo que eu havia sido, tinha sido negociado em um contrato, reduzido a um valor, sem o meu consentimento. Você fez o quê? Sussurrei, segurando a mesa para não cair. Foi pelo seu bem, mãe. Você vai ver, é uma oportunidade incrível. O comprador já assinou, tudo está acertado. Você só precisa arrumar suas coisas. A mudança é em um mês. Um mês. 30 dias para desmontar uma vida inteira. Desenterrar raízes que levavam 50 anos para crescer. Minha mão tremia ao desligar o telefone. Eu deslizei pela cadeira até o chão frio da cozinha. O rangido do degrau, o arco-íris no chão, o cheiro do café, tudo parecia me acusar, me dizer que eu era apenas uma inquilina temporária em minha própria vida. A terra sob os meus pés já não era mais minha. E o Rafael, meu próprio filho, meu menino de joelhos ralados, ele havia me vendido ponto, mas ele esqueceu um detalhe. A semana seguinte foi um longo e doloroso processo de luto. Caminhava pelos cômodos e me sentia uma fantasma em meu próprio museu. Pegava um objeto qualquer, um porta-retratos, um livro com a lombada gasta, e uma avalanche de lembranças me atingia. Era como se a casa, sabendo de sua sentença de morte, decidisse liberar todas as suas histórias de uma vez. Num último e desesperado suspiro. A raiva veio primeiro. Uma fúria fria e cortante que me fazia tremer. Como ele pôde? Com que direito? Eu não era uma criança senil, uma incapaz. Eu era Dona Matilde, a mulher que criou um filho sozinha depois que o José partiu, que administrou o pequeno negócio da família, que sempre manteve a cabeça erguida mesmo quando o mundo parecia desabar. E agora, meu próprio sangue me tratava como uma relíquia inconveniente, um móvel velho que precisava ser trocado por um modelo mais novo e prático. Tentei ligar para o Rafael diversas vezes. As conversas eram sempre as mesmas. Ele usava um tom condescendente, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança teimosa. Mãe, para de ser dramática. Você vai adorar o apartamento. É moderno, seguro. Você não precisa mais se preocupar com jardim, com telhado, com nada. Eu gosto de me preocupar com o jardim, Rafael. São as minhas roseiras. São as roseiras que o seu pai plantou. Eu compro roseiras em vaso para você, mãe. Vasos lindos. Olha, eu estou fazendo isso por você. Pense no seu bem-estar. Meu bem-estar. Aquelas palavras soavam ocas, falsas. Senti que o bem-estar em questão era o dele. A conveniência de não ter que se preocupar com a mãe idosa em uma casa grande e distante. A praticidade de ter um ativo transformado em dinheiro líquido. Eu via, claramente, nas entrelinhas de sua voz, o homem de negócios que ele se tornará, ágil e impaciente, sempre olhando para o próximo negócio, a próxima oportunidade. A poeira das memórias atrapalhava sua visão limpa e eficiente do mundo. A raiva deu lugar a uma tristeza profunda, um peso que tornava cada movimento uma tarefa hercúlea. Comecei, mecanicamente, a juntar minhas coisas. Caixas de papelão se espalharam pela casa como tumbas modernas. Em cada objeto que eu embalava, eu enterrava um pedaço de mim. A máquina de costura onde fiz seus uniformes escolares. O jogo de xícaras que serviu o café para as visitas importantes. As roupas do José, que eu ainda guardava no fundo do armário, com o cheiro dele já muito dissipado, mas a presença ainda palpável. Foi então, no fundo do meu guarda-roupa, que encontrei o baú. Pequeno, de madeira escura, com fecho de latão enferrujado. Dentro dele, o tesouro mais precioso, os diários que escrevi a vida toda. Cadernos e mais cadernos, com capas desbotadas, páginas amarelecidas pela ação do tempo. Era minha verdadeira história, não a versão editada e suavizada que contamos para os outros. Ali estavam minhas dúvidas, meus medos, minhas alegrias mais secretas, minha paixão avassaladora pelo José, o desespero quando ele adoeceu, a dor dilacerante de perder nossa pequena Clara, a força que precisei encontrar para criar o Rafael sozinha. Sentei-me no chão, com as costas apoiadas na cama, e abri um dos diários ao acaso. A data era de quase 40 anos atrás, 15 de agosto. Hoje, o Rafael deu seus primeiros passos. Foi na varanda. Ele cambaleou, de braços abertos, com um sorriso que iluminou o dia nublado. Caiu de bumbum no chão e riu, uma risada gostosa e molhada. O José o levantou e o jogou para o alto, e a casa inteira ecoou com nossa felicidade. Eu pensei, que este chão seja sempre um lugar seguro para os seus passos. Que esta casa sempre o receba de braços abertos, como fez hoje. As lágrimas escorreram livremente pelo meu rosto.
Como aquele menino, cujos primeiros passos eu celebrava com tanto amor, podia agora me expulsar do único chão que eu sempre considerei seguro? Como aquele sorriso podia ter se transformado na voz impessoal ao telefone? Foi nesse momento, com o peso do diário no colo e o sal das lágrimas nos lábios, que a primeira centelha de uma ideia começou a nascer. Não era mais raiva ou tristeza. Era uma determinação fria e silenciosa. Rafael havia vendido a casa. Ele havia me contado uma versão da história onde ele era o herói, o filho preocupado. Mas as histórias, as verdadeiras, não estão nos contratos de compra e venda. Estão nos diários. Nos detalhes. E ele havia esquecido um detalhe crucial, ponto eu sabia algo que ele não sabia. Algo que nem mesmo o comprador, um homem de negócios como Rafael, impaciente e confiante em sua papelada, poderia imaginar. A venda não estava completa. Não enquanto aquele detalhe permanecesse enterrado, não apenas no jardim, mas no emaranhado da lei e do coração. Fechei o diário com cuidado. A tristeza ainda estava lá, um manto pesado, mas agora havia algo mais. Um fio de esperança, tênue como um fio de cabelo, mas incrivelmente resistente. Eu não era apenas uma velha senhora sendo removida à força de sua casa. Eu era a guardiã daquela história. E eu não iria embora sem lutar. A batalha não seria com gritos ou discussões. Seria com silêncio, paciência e a verdade que eu carregava dentro de mim, uma verdade que meu filho, em sua pressa, havia varrido para debaixo do tapete. Tempo, que antes parecia um rio tranquilo, agora corria como uma torrente. Os 30 dias se transformaram em 20, depois em 15. A casa, outrora um santuário de memórias organizadas, estava se tornando um labirinto de caixas de papelão, um território em processo de desmonte. Cada móvel vendido ou doado era como arrancar uma página de um livro querido. Eu evitava olhar para as paredes vazias. Elas me encaravam com a frieza de um estranho. Foi numa manhã de terça-feira, com o céu cinzento e pesado, que o primeiro sinal tangível do fim chegou. Um carro moderno, de cor prata e linhas agressivas, parou em frente ao meu portão. A lataria reluzente parecia uma afronta ao desgaste natural da minha casa, ao branco amarelado que contava histórias. A porta abriu-se e dele saiu um homem. Jovem, talvez na casa dos 40, vestindo um terno impecável que parecia ter sido planchado naquela mesma manhã. Ele carregava uma pasta de couro e um ar de propriedade que gelou meu sangue. Era o comprador. O novo dono. Meu coração acelerou, batendo contra as costelas como um pássaro preso. Fiquei paralisada atrás da cortina da sala, observando-o. Ele não olhou para as roseiras, nem para o telhado de telhas coloniais, nem para a janela colorida do corredor. Seu olhar era de avaliação, de cálculo. Ele media o terreno com os olhos, provavelmente pensando em valor do metro quadrado, em potencial de reforma, em retorno sobre o investimento. Esta casa, que para mim era um organismo vivo, para ele era um produto. Ele tocou a campainha. O som, que antes era um aconchegante din-dom, agora soou como um alarme. Respirei fundo, endireitei a postura e fui abrir a porta. Eu não seria uma vítima encolhida. Eu era Dona Matilde, e esta ainda era minha casa. Bom dia, disse ele, com um sorriso profissional que não alcançou os olhos. Sou o Sr. Ricardo Lopes. Devo falar com a Dona Matilde? Sou eu, respondi, mantendo a voz firme. Prazer. Creio que seu filho, o Rafael, deve ter lhe informado sobre a transação. Estou passando para uma vistoria final, verificar algumas coisas antes da mudança. Ele não pediu permissão para entrar. Já se movia para cruzar a soleira da porta, como se o direito dele já estivesse estabelecido. Um calafrio percorreu minha espinha. Eu me afastei, permitindo que ele entrasse, sentindo uma violência íntima naquele ato. Ele caminhou pela sala, seus sapatos de sola fina ecoando no piso de um modo diferente dos nossos passos pesados e familiares. Ele tocava as paredes, abria armários, olhava para o teto. Era um exame clínico, frio e desprovido de emoção. O pé direito é realmente alto. Boa ventilação, comentou, mais para si mesmo do que para mim. Essa parede aqui provavelmente será derrubada para integrar a sala e a cozinha. O conceito é open space. Open space. As palavras soaram como uma sentença de morte para as paredes que haviam testemunhado tantos segredos sussurrados, tantos abraços aconchegantes. Eu imaginava a parede da cozinha, com suas marcas de altura do Rafael crescendo, sendo reduzida em entulho. Ele seguiu para a varanda. Seus olhos pousaram nas minhas roseiras. Este jardim terá que ser refeito. Muito trabalho de manutenção. Penso em um deck de madeira plastificada. Prático e moderno.
Um deck de madeira plastificada. Sobre a terra onde José plantou nossas roseiras. Senti um nó de revolta na garganta. Aquela não era mais uma visita, era uma profanação. Sabia que essas roseiras foram plantadas pelo meu marido? Disse eu, minha voz um pouco mais áspera do que eu pretendia. Ele me olhou, um pouco surpreso, como se eu tivesse feito um comentário sobre o clima em um planeta distante. São muito bonitas, respondeu, evasivo. Mas, sabe, a vida moderna exige praticidade. E o mercado imobiliário valoriza muitos baixos custos de manutenção. Ele não via rosas. Via despesas. Não via história. Via um obstáculo ao seu projeto de modernidade estéril. Naquele momento, qualquer dúvida que eu pudesse ter tido sobre a minha decisão se dissipou. Este homem não merecia estas paredes. Ele não conseguiria ouvir seus sussurros. Ele iria calá-las para sempre com gesso, concreto e madeira plastificada. A vistoria continuou, um suplício que parecia não ter fim. Ele fez anotações em um tablet, tirou fotos. Cada clique da câmera era como o fechar de um caixão. Quando ele finalmente anunciou que ia embora, senti um alívio misturado com uma exaustão profunda. Tudo parece em ordem, disse ele, parado novamente no portão. A transferência de chaves será na data combinada. Tenha um bom dia, Dona Matilde. Ele entrou no carro e partiu, sem olhar para trás. Eu fiquei ali, encostada na ombreira da porta, olhando para o espaço vazio onde o carro havia estado. O vento frio da tarde secou as lágrimas que eu nem percebera terem caído. A casa rangia ao meu redor, como se estivesse com dor. Mas no meio daquela dor, a minha determinação se fortaleceu. O Sr. Ricardo Lopes era apenas um sintoma, a face visível do problema. O verdadeiro cerne estava no ato do meu filho. E eu tinha uma arma. Uma arma silenciosa, enterrada no passado. Ele poderia ter vendido as paredes, o telhado, o jardim. Mas havia uma parte desta casa que estava intrinsecamente ligada a mim, uma parte que nenhum contrato, por mais bem redigido que fosse, poderia transferir. Ele havia esquecido esse detalhe. E eu faria questão de lembrá-lo. A quietude que se seguiu à visita do Sr. Lopes era diferente. Já não era a quietude da tristeza paralisante, mas a de uma concentração profunda. Eu tinha um plano, e ele exigia que eu me tornasse uma arqueóloga da minha própria vida. Precisava desenterrar a prova. A prova que tornaria a venda nula, que colocaria um ponto final na arrogância do meu filho e na frieza daquele homem de negócios. Fui até o baú de madeira no guarda-roupa, mas desta vez não procurava conforto nos diários. Procurava um documento específico. Revirei papéis amarelados, certidões de nascimento e óbito, antigos carnês de pagamento, cartas de amor do José. Até que, no fundo, envolto em um plástico para protegê-lo da umidade, encontrei. Era uma folha de papel timbrado, datilografada, com carimbo oficial e uma assinatura desbotada, mas ainda legível. O contrato de compra do terreno. Não era o contrato de compra da casa. Era o do terreno. A história era mais antiga do que a própria casa. Quando José e eu éramos jovens, cheios de sonhos e vazios de dinheiro, compramos este terreno na periferia da cidade, quando tudo ao redor era mato e promessa. Pagamos a prazo, suando cada centavo. A casa veio depois, construída tijolo a tijolo, com a ajuda de parentes e amigos, aos fins de semana. Foi um ato de amor, uma construção literal do nosso futuro. E no meio daquele contrato antigo, havia uma cláusula. Uma cláusula que, na época, parecia uma mera formalidade romântica, um capricho de dois jovens apaixonados querendo eternizar seu amor. O corretor, um senhor já idoso na época, havia sugerido que, para proteger o investimento do casal no caso de um dos dois falecer, incluíssem uma cláusula de usufruto vitalício. Usufruto vitalício, eu sussurrei para o José, na época. Soa tão sério. É sério, Matilde, ele respondeu, segurando minha mão. Significa que este pedaço de terra é nosso, dos dois, para sempre. E se um de nós partir, o outro tem o direito de ficar aqui, de usufruir dele, até o último dia de vida. É a nossa garantia. Na ânsia de construir a casa e começar a vida, aquela cláusula foi registrada no cartório junto com a escritura definitiva do terreno. E depois, com o passar dos anos, com a casa finalmente pronta, com a vida seguindo seu curso, nós esquecemos. A escritura da casa, que era o documento que sempre tivemos em mente, estava em nosso nome. Mas o terreno, a base de tudo, estava protegido por aquele dispositivo antigo. Quando José faleceu, o usufruto vitalício do terreno passou automaticamente para mim.
Eu tinha o direito irrevogável de viver aqui, de usufruir desta terra, até a minha morte. E isso significava uma coisa muito simples, muito clara e muito poderosa. Ninguém poderia me tirar daqui. Nem meu filho, nem um comprador, nem um juiz. A venda que o Rafael fez era da casa, da construção. Mas a casa está erguida em um terreno cujo usufruto é meu, vitaliciamente. A venda era, portanto, nula. Inexistente. Um castelo de areia construído sobre um direito que ele não possuía. Segurei o papel com as mãos trêmulas. Não era apenas um documento. Era minha espada e o meu escudo. Era a voz do José, ecoando através dos anos, protegendo-me, protegendo o nosso lar. Uma onda de alívio tão intenso que beirava a vertigem tomou conta de mim. Eu não estava louca. Eu não era uma velha teimosa. Eu estava certa. A lei, a justiça, estava do meu lado. Mas o que fazer com essa informação? Uma parte de mim, a parte ferida e orgulhosa, queria pegar o telefone e gritar a verdade no ouvido do Rafael. Queria ouvi-lo gaguejar, se explicar, pedir desculpas. Queria ver o pânico no rosto do Sr. Lopes quando descobrisse que havia comprado uma ilusão. No entanto, a outra parte, a parte que havia amadurecido com a dor e a traição, sabia que a verdadeira vitória não viria de um confronto explosivo. Viria do silêncio estratégico. Viria de deixar o castelo de areia desmoronar por si só. Decidi que não diria nada. Não ainda. Deixaria que o processo seguisse seu curso. Deixaria o Rafael se afundar em sua própria certeza. Deixaria o Sr. Lopes planejar suas reformas modernas. Eu continuaria empacotando minhas coisas, não mais como uma condenada, mas como uma atriz no palco do meu próprio drama. A mudança estava marcada. A data do suposto passagem de chaves se aproximava. E eu estaria aqui, sentada na minha varanda, com uma xícara de chá e este papel na mão, esperando. A batalha final não seria travada com gritos, mas com a apresentação silenciosa de um documento amarelado. Eles estavam jogando xadrez, pensando em dinheiro e contratos. Mas eu estava jogando um jogo muito mais antigo, um jogo de paciência, de memória e de amor eterno. E eu tinha o lance vencedor. Ela faz uma pausa, a voz assume um tom mais direto, mas ainda íntimo. Se você está gostando do vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Também conte pra gente de onde você está assistindo. Gostamos de saber até onde a nossa história chega. Os últimos dias antes da mudança foram os mais estranhos da minha vida. Era como viver em dois mundos simultaneamente. No mundo exterior, eu era a idosa resignada, empacotando o que restava de sua vida em caixas de papelão marrom. No mundo interior, eu era uma general se preparando para uma batalha decisiva, a calmura antes da tempestade. Cada objeto que eu colocava numa caixa era, na verdade, uma peça no meu tabuleiro tático. Eu não estava desmontando minha vida, estava apenas recolhendo meus soldados para reposicioná-los. Rafael ligou algumas vezes. Sua voz era carregada de uma satisfação irritante, a do filho que acredita piamente estar fazendo um grande favor. Tudo pronto para a grande mudança. Mãe? O apartamento está lindo, você vai ver. Vai fazer uma nova vida, conhecer pessoas novas. Estou ansiosa, menti, com uma doçura que sabia ser mais cortante do que qualquer grito. Eu estava ansiosa, de fato. Ansiosa para ver a expressão no rosto dele. O Sr. Lopes está muito entusiasmado. Já contratou a equipe de reforma. Diz que vai transformar a casa. Transformar é uma palavra forte, comentei, secamente. Algumas coisas são intransformáveis, filho. Ele ignorou o comentário, preso em sua bolha de eficiência. Bom, qualquer coisa, me liga. O caminhão de mudança estará aí na sexta-feira, às 8 da manhã. Estarei pronta, disse eu. E eu estaria. Mas não da maneira que ele imaginava. Na noite anterior à suposta mudança, não consegui dormir. Sentei-me na varanda, envolta no meu roupão, e observei o jardim sob a luz prateada da lua. As roseiras parecem fantasmas, suas formas familiares assumindo contornos misteriosos e belos. A casa rangia e sussurrava, como se também estivesse ansiosa. Senti uma profunda conexão com aquele lugar, uma comunhão que ia além da propriedade legal. Era uma conexão espiritual. Eu era parte daquela terra e ela era parte de mim. Lembrei-me do dia em que enterramos a caixinha de metal, a nossa cápsula do tempo improvisada. O José, com as mãos sujas de terra, sorriu para mim. Um dia, quem sabe, nossos netos vão achar isso e vão saber que o amor deles começou aqui, neste exato lugar. Não tivemos netos. O Rafael nunca se casou, nunca deu muita importância a raízes.
Mas a promessa ainda estava ali, enterrada, assim como o meu direito sobre a terra. E naquele momento, sob a lua, eu fiz uma promessa silenciosa à casa, ao José e a mim mesma: eu não iria embora. Eu lutaria. E se fosse necessário, eu queimaria aquele lugar até o chão antes de vê-lo profanado por um deck de madeira plastificada. Era um pensamento radical, mas vinha de um lugar de amor tão profundo que beirava a obsessão. A manhã da sexta-feira amanheceu clara e fria. Um céu de um azul intenso e implacável. Tomei meu café com uma calma que eu mesma achava perturbadora. Arrumei a cama, lavei a xícara. Às 8 em ponto, como um relógio, um grande caminhão de mudança estacionou em frente à casa, seguido pelo carro prateado do Sr. Lopes e, para minha surpresa, pelo carro do Rafael. Eles desceram, os dois. Rafael com um sorriso largo e confiante. O Sr. Lopes, com sua pasta de couro e um ar de dono do mundo. Eu os observei da varanda, sem me levantar da minha cadeira de balanço. Bom dia, mãe. O grande dia chegou. Pronta para uma nova aventura? Rafael veio até mim e tentou me dar um beijo na testa, mas eu me inclinei para trás, evitando contato. O sorriso dele vacilou por um segundo. Bom dia, Dona Matilde, cumprimentou o Sr. Lopes, com um aceno de cabeça formal. Tudo em ordem para a transferência? Está tudo em perfeita ordem, respondi, com uma serenidade que parecia confundi-lo. Os pontos carregadores começaram a descer do caminhão. Rafael abriu a porta e fez sinal para que entrassem. Podem começar pela sala, ordenou ele, com a voz cheia de autoridade. Foi então que eu agi. Parem. A palavra não foi dita em voz alta. Foi um comando baixo, firme, que cortou o ar como uma lâmina. Todos pararam e me olharam. O sorriso de Rafael congelou no rosto. Mãe, o que foi? Não fique nervosa. É só uma mudança. Eu me levantei lentamente da cadeira. Minha postura era ereta, meus olhos fixos nos deles. Dentro do bolso do meu roupão, minha mão segurava o documento amarelado. Esta mudança não vai acontecer, declarei, minha voz clara e estável, ecoando no silêncio da manhã. Rafael deu uma risada nervosa. Mãe, pelo amor de Deus. Não comece com isso agora. O Sr. Lopes já pagou pela casa. Está tudo acertado. Está nada acertado, eu retruquei, olhando diretamente para o Sr. Lopes. O senhor comprou uma casa que não estava à venda. O rosto do Sr. Lopes perdeu um pouco da sua coloração. Ele franziu a testa. Desculpe, Dona Matilde, mas há um engano. O contrato é perfeitamente válido. Foi assinado pelo seu filho, o proprietário. Meu filho, eu disse, pausando para dar peso às palavras, não é o único proprietário. E, na verdade, no que realmente importa, ele não é proprietário de nada. Rafael parecia estar se afogando. Mãe, do que você está falando? A casa é minha. Está na escritura. Ah, a escritura da casa, eu disse, com um sorriso triste. Sim, a casa está em seu nome. Mas você se esqueceu de um pequeno detalhe, meu filho. Um detalhe que seu pai e eu colocamos aqui há mais de 50 anos. E, então, lentamente, como quem desvela um tesouro, eu tirei do bolso o contrato antigo do terreno e o estendi para eles. O terreno, eu expliquei, enquanto eles olhavam para o papel com incredulidade, nunca foi transferido para o seu nome, Rafael. Ficou em meu nome e no do seu pai. E neste contrato, há uma cláusula de usufruto vitalício. Quando José faleceu, o usufruto integral passou para mim. Isso significa que eu tenho o direito de viver neste terreno, de usá-lo, até o dia da minha morte. Ninguém pode me tirar daqui. E ninguém pode vender o que está em minha posse vitalícia. A casa que você vendeu, Sr. Lopes, está em um terreno que é meu. A venda é nula. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era o silêncio de um mundo desabando. O rosto de Rafael se desmontou. A confiança deu lugar a uma confusão, depois a um entendimento lento e aterrorizante. Ele havia errado. Errado feio. O Sr. Lopes pegou o documento das minhas mãos com dedos trêmulos. Seus olhos correram pelas palavras datilografadas, pelo carimbo, pela assinatura. A cor drenou completamente do seu rosto. Mas, isso é impossível, gaguejou Rafael. Eu não sabia. Ninguém nunca me disse. Você nunca perguntou, filho, disse eu, minha voz carregada de uma tristeza infinita. Você nunca se interessou pela história, apenas pelo valor.
Você vendeu as paredes, mas a alma desta casa, a terra que a sustenta, isso você não pode vender. Porque é meu. O senhor Lopes ergueu os olhos do documento. Seu rosto estava contraído de raiva e frustração. Ele olhou para Rafael com um desprezo visceral. Você me vendeu um problema. Um processo judicial. Isso aqui é uma bomba relógio. Os carregadores, percebendo o drama, recuaram discretamente, sussurrando entre si. A cena era de um caos perfeito, um caos que eu havia orquestrado com a precisão de uma maestrina. E eu, no centro daquela tempestade, sentia uma paz de espírito que não experimentava há meses. A terra, mais uma vez, estava firme sob os meus pés. O que se seguiu foi um pandemônio silencioso, se é que isso é possível. O senhor Lopes, com a fúria contida de um homem que viu seu investimento e seu tempo serem desperdiçados, virou-se para o Rafael e, em um tom baixo e venenoso, despejou uma série de acusações e ameaças legais. Rescisão de contrato, indenização por perdas e danos, ação por má-fé. As palavras técnicas soavam como golpes físicos. Rafael parecia ter encolhido, seu terno caro de repente parecendo grande demais para seu corpo murcho de vergonha e desespero. Ele tentou argumentar, sua voz um fio tênue de sua arrogância anterior. Ricardo, eu juro que não sabia. Podemos resolver isso, eu devolvo o dinheiro. Devolver o dinheiro não é suficiente, o senhor Lopes cortou, secamente. Houve má-fé. Você assinou como proprietário pleno, sabendo ou não sabendo da existência deste usufruto, a responsabilidade é sua. Meus advogados vão entrar em contato. Sem mais delongas, o senhor Lopes deu meia volta, entrou em seu carro prateado e partiu, deixando para trás uma nuvem de poeira e a realidade nua e crua do erro de Rafael. O caminhão de mudança, sem ordens claras, também foi embora pouco depois. Os carregadores sumiram como por encanto. Ficamos só nós dois, mãe e filho, no jardim da casa que quase foi perdida. O silêncio que pousou sobre nós era pesado, espesso, carregado de 50 anos de amor e de uma traição recente. Rafael não olhava para mim. Ele encarava os pés, seus ombros curvados sob um peso invisível. A fachada do homem de sucesso havia desmoronado, revelando o menino assustado que sempre esteve lá. Eu me virei e entrei em casa, deixando a porta da frente aberta. Não era um convite, mas uma declaração. Esta era a minha casa. Eu decido quem entra. Sentei-me na minha poltrona na sala, a mesma de onde eu via brincar no chão. Minhas mãos repousavam nos braços do móvel, firmes. O coração, embora acelerado, batia com uma certeza renovada. Demorou alguns minutos, mas ele entrou. Seus passos eram lentos, hesitantes. Ele parou no meio da sala, ainda sem coragem de me encarar. Mãe, sua voz era um sussurro rouco. Eu não sei o que dizer. Tente, minha resposta foi fria. A compaixão que eu sentia pela sua dor era genuína, mas a ferida que ele havia aberta era profunda demais para ser suturada com um simples sinto muito. Eu só queria o seu bem. Juro. A casa é grande, os cuidados. Eu tinha medo que algo acontecesse com você aqui sozinha. Pensei que um apartamento seria mais seguro, mais fácil. Pensou por você, Rafael, eu disse, olhando fixamente para ele. Não por mim. Você nunca me perguntou o que eu queria. Você nunca me viu como uma adulta capaz de tomar minhas próprias decisões. Você me viu como um problema a ser resolvido, um móvel a ser rearrumado. Ele finalmente levantou os olhos. Havia lágrimas neles. Lágrimas de raiva, de frustração, de medo. Mas, pela primeira vez em muito tempo, talvez também de arrependimento. Eu não sabia da cláusula, mãe. O papai nunca me contou. Seu pai e eu fizemos muitas coisas que você não sabe. Construímos uma vida aqui. Enterramos sonhos e esperanças junto com as fundações. Amamos, choramos, lutamos. Esta casa não é um ativo, Rafael. É a nossa história. E você tentou vendê-la como se fosse um carro usado. Ele caiu de joelhos. Não de forma dramática, mas como se suas pernas tivessem simplesmente falhado. A imagem dele, um homem de meia-idade, ajoelhado no chão da sala de sua infância, foi de uma dor tão aguda que eu quase cedi, quase fui até ele para confortá-lo. Mas eu não me mexi. Algumas lições precisam ser aprendidas na própria pele, na própria humilhação. O que eu vou fazer agora, mãe? Ele choramingou, esfregando o rosto. O Lopes vai me processar. Vou perder uma fortuna. Minha reputação, sua reputação, eu repeti, e pela primeira vez, um fio de ira escapuliu na minha voz. E a minha vida, Rafael? E o meu lar?
Você se preocupa com a sua reputação de negócios, mas não se preocupou em manchar a reputação de filho. Você quebrou a confiança mais básica que existe. Você me tratou como uma estranha. Ele chorou então. Soluços profundos, guturais, que vinham de um lugar de puro desespero. Eu o deixei chorar. As lágrimas eram necessárias. Eram a água amarga para lavar a ferida. Depois de um longo tempo, quando os soluços diminuíram para um choro silencioso, eu falei, minha voz mais suave, mas ainda firme. Você vai levantar, Rafael. Você vai ligar para os seus advogados e vai assumir a responsabilidade pelo seu erro. Você vai acertar as contas com o Sr. Lopes, seja como for. E você vai aprender que há coisas neste mundo que não têm preço. Que o valor de uma vida não está na praticidade de um apartamento, mas nas raízes que ela cria. Ele olhou para mim, seu rosto marcado pelas lágrimas. Havia uma centelha de compreensão em seus olhos. Talvez, finalmente, ele estivesse ouvindo. Não as palavras de uma mãe idosa e teimosa, mas a verdade de uma mulher que conhece o seu próprio valor. Eu sinto muito, mãe, ele sussurrou. E pela primeira vez, soou verdadeiro. Eu também sinto, filho, respondi. Sinto por você ter se tornado um homem que esqueceu de onde veio. E sinto por ter que te ensinar uma lição tão dura. Naquele momento, não éramos mais adversários. Éramos mãe e filho, separados por um abismo de incompreensão, mas ainda conectados por um fio tênue de amor. O caminho para a reconciliação seria longo e cheio de espinhos. Mas naquele dia, na sala silenciosa da casa que havia sobrevivido, o primeiro passo, o mais difícil, havia sido dado. Não por ele, mas por mim. Ao defender meu lar, eu também estava, de uma forma torta e dolorosa, tentando salvar o meu filho de si mesmo. Os dias e semanas que se seguiram foram um turbilhão jurídico e emocional. Advogados ligavam, cartas registradas chegavam, o nome do Rafael estava manchado em seu círculo de negócios. Ele, forçado a encarar as consequências de seus atos, parecia ter amadurecido décadas em questão de dias. Suas visitas, antes raras e apressadas, tornaram-se mais frequentes. Ele vinha para me atualizar sobre o processo, mas também, sutilmente, para ficar. Sentava-se na varanda, em silêncio, olhando para o jardim como se o visse pela primeira vez. Uma tarde, ele chegou com uma muda de roseira. Era uma variedade nova, de um amarelo quase dourado. Para substituir aquela que o papai plantou e que não floresceu mais no inverno passado, disse ele, timidamente. Aceitei o gesto. Era um começo. Um pequeno, frágil começo. Não falamos sobre o processo contra o Sr. Lopes, mas eu sabia que estava sendo resolvido, com um custo financeiro e moral significativo para o Rafael. Era o preço da sua lição. E eu, com o coração partido entre o amor de mãe e a necessidade de justiça, deixava que ele pagasse. Enquanto isso, a casa e eu entrávamos em uma nova simbiose. Ela não era mais apenas um refúgio de memórias, era uma fortaleza que eu havia defendido. Cada rangido era um cumprimento, cada raio de sol na janela colorida era uma celebração. Eu desfiz as caixas, devolvi cada objeto ao seu lugar. A vida, com sua rotina tranquila, retomou seu curso. Mas eu era uma mulher diferente. A dor da traição havia me marcado, mas a vitória da resistência me havia fortalecido. Foi numa dessas tardes tranquilas, com Rafael sentado ao meu lado na varanda, que a conversa finalmente fluiu para além dos assuntos práticos. Você guarda rancor de mim, mãe? Ele perguntou, de repente, sua voz baixa. Olhei para ele, para os traços do homem que ele se tornou, mesclados com os do menino que ele fora. Rancor é um peso muito grande para se carregar na minha idade, filho. O que eu guardo é uma decepção profunda. E uma tristeza. Por você, por ter perdido de vista o que é importante. Ele anuiu, olhando para as próprias mãos. Eu me perdi, não foi? Na correria, no sucesso, no ter, em vez de no ser. Eu via esta casa como um número em uma planilha. Um ativo subutilizado. Eu não via você. Para ver alguém, é preciso olhar nos olhos, Rafael. E você há muito tempo não olhava nos meus. Eu sinto falta do papai, ele confessou, e a vulnerabilidade na sua voz era comovente. E acho que, de alguma forma, eu culpava esta casa. Por ele não estar mais aqui. Era mais fácil querer me livrar dela do que lidar com a falta que ele faz. Aquela foi a primeira vez que eu entendi a profundidade da dor que motivou sua ação insensata. Não era apenas ganância ou conveniência. Era a dor de um filho que perdeu o pai e não soube como processar a ausência no lugar que mais lembrava sua presença.
Seu pai está em todo lugar aqui, Rafael, disse eu, minha voz suave. No terceiro degrau que rende, que ele sempre prometeu consertar e nunca consertou. No banco de madeira no jardim, que ele construiu com as próprias mãos. No cheiro de terra molhada depois da chuva, que ele tanto amava. Tirar você daqui não iria trazer ele de volta. Só iria apagar os últimos vestígios tangíveis do amor que ele teve por nós. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Uma lágrima escapou e correu pelo seu rosto. Ele não a enxugou. Eu não quero apagar nada, mãe. Eu quero aprender a ver de novo. Como você vê? Aquela foi a semente. A semente que brotou no solo fértil do arrependimento. A partir daquele dia, algo começou a mudar. Rafael começou a fazer perguntas. Sobre o José, sobre a construção da casa, sobre a minha infância, sobre a irmã que ele nunca conheceu. Ele se interessou pelas histórias. E eu, com a paciência de quem sabe que está plantando para as próximas gerações, contava. Sentávamos na varada, e eu mergulhava nos meus diários, lendo trechos em voz alta. A casa se enchia não apenas de memórias, mas da vibração do presente, da reconexão. Ele não era mais o intruso, o vendedor. Aos poucos, ele estava se tornando o herdeiro. Não o herdeiro de tijolos e cimento, mas o herdeiro da história, da tradição, do amor que construiu aquele lugar. As cinzas da nossa desavença estavam sendo varridas pelo vento, e no solo que restava, uma nova semente de entendimento germinava. Ainda era pequena, ainda era frágil, mas estava viva. E para uma jardineira como eu, isso era tudo o que importava. O tempo, o grande curador, seguiu seu curso. As questões legais com o Sr. Lopes foram resolvidas com um acordo confidencial, que, segundo Rafael, foi doloroso, mas justo. Ele havia aprendido a lição no bolso e na alma. Suas visitas se tornaram a parte mais luminosa da minha semana. Ele vinha aos sábados, não mais de terno e gravata, mas de roupa simples, pronto para fazer serviço pesado, como ele mesmo dizia. E havia muito que fazer. A casa, com seus 50 anos, precisava de cuidados. O telhado precisava de manutenção, uma janela estava com a madeira carcomida, a pintura externa estava descascando. Mas agora, em vez de ver isso como um fardo, Rafael via como uma missão. Era sua maneira de se redimir, de se reconectar com aquele lugar de forma prática e significativa. Lembro-me do dia em que substituímos a janela do corredor, aquela com vidro colorido. Foi um trabalho delicado. Tivemos que remover o caixilho antigo com cuidado para não quebrar o vidro. Rafael suou, reclamou das ferramentas, mas no final, quando a nova janela, com o mesmo vidro colorido perfeitamente reinstalado, foi colocada no lugar, a expressão no seu rosto era de pura realização. Ficou bom, né, mãe? Ele disse, esfregando a testa suada com as costas da mão. Ficou perfeito, filho, respondi, e meu coração se encheu de um orgulho que há muito tempo eu não sentia. Era o orgulho de ver meu filho não como um executivo bem-sucedido, mas como um homem com as mãos na massa, honrando o legado do pai. Ele também se interessou pelo jardim. Aprendeu comigo a podar as roseiras, a adubar a terra, a distinguir um mato de uma plantinha nova. Foi numa dessas tardes de jardinagem que ele fez a pergunta que eu tanto esperava e temia. Mãe, e a tal cláusula de usufruto, o que acontece com ela, quando você não estiver mais aqui? A pergunta não foi feita com ganância, mas com uma curiosidade genuína e talvez um pouco de apreensão. Ele estava, finalmente, pensando no futuro da casa, não como um bem, mas como uma continuidade. Eu me limpei as mãos na terra do avental e me sentei no banco que o José fizera. O usufruto é vitalício, Rafael. Quando eu morrer, ele se extingue. E o direito pleno sobre o terreno volta para o proprietário. Para você. Ele ficou em silêncio, processando. Então, a casa e o terreno serão meus, de verdade. Serão, confirmei. Mas espero que, quando esse dia chegar, você veja esta herança com olhos diferentes. Não como um peso ou um ativo, mas como uma responsabilidade. A responsabilidade de preservar a história da nossa família. De honrar o amor e o suor que foram enterrados aqui. Ele olhou em volta, para a casa, para o jardim, para as mãos sujas de terra. Seus olhos percorreram cada centímetro daquele lugar com uma nova profundidade. Eu vejo, mãe. Agora eu vejo. Ele fez uma pausa. E eu prometo a você que vou cuidar dela. Não vou vender. Vou reformar o que for preciso, manter o jardim, e um dia, quem sabe, contar essas histórias para meus filhos, se eu estiver
Aquela promessa, feita não sob pressão, mas por amor e compreensão, valeu mais do que qualquer documento. Era a herança verdadeira. Não há dos bens materiais, mas há da memória, do respeito e do legado. Era o que o José e eu sempre tínhamos desejado, mas que quase perdemos pela arrogância e pela pressa. Naquele momento, senti que o ciclo se fechava. A casa estava salva. Meu filho estava, finalmente, em casa. A traição havia nos separado, mas a verdade e a resistência nos uniram de uma forma mais forte e mais autêntica. Ele havia tentado vender o passado, mas no processo, acabou comprando seu próprio futuro, um futuro ligado às suas raízes. E eu, sentada naquele banco, sob o sol quente da tarde, sorri. A batalha havia terminado. E eu havia ganho muito mais do que o direito de ficar na minha casa. Eu havia reconquistado meu filho. Outono chegou, trazendo um céu mais baço e um ar mais fresco. As folhas das árvores começaram a amarelar e a cair, cobrindo o jardim com um tapete dourado. Era uma estação de transição, de desapego e de beleza melancólica. Para mim, era a estação perfeita para finalizar um capítulo e começar a preparar o próximo. Peguei o último diário em branco que eu tinha. Um caderno de capa verde, simples. Sentei-me na varanda, com uma caneta na mão e uma xícara de chá de camomila ao meu lado. O que escrever? A história mais recente, a mais dolorosa e transformadora, ainda não estava registrada. Ela vivia em mim, nas paredes da casa, no olhar renovado do Rafael. Mas as palavras têm um poder peculiar de dar forma aos sentimentos, de organizar o caos da alma. Comecei a escrever. Data: o dia em que Rafael me ligou para dizer que havia vendido a casa. Descreve o choque, a sensação de desmoronamento, a traição que doía mais do que qualquer doença. Escrevi sobre a solidão daquelas semanas, sobre o peso das caixas, sobre a visita profana do Sr. Lopes. As palavras fluíam, às vezes entrecortadas por lágrimas que manchavam levemente o papel. Escrevi sobre a descoberta do contrato. Sobre a centelha de esperança que nasceu no meio do desespero. Descreve a determinação fria que tomou conta de mim, a estratégia do silêncio, a cena dramática da manhã da mudança. Revivi cada momento, cada palavra trocada, cada expressão de choque e desespero nos rostos deles. E então, escrevi sobre a reconciliação. Sobre as lágrimas do Rafael, sobre suas visitas, sobre a muda de roseira amarela, sobre a janela consertada. Escrevi sobre a conversa no jardim, sobre a promessa dele. Escrevi sobre o amor. Um amor que havia sido ferido, quase fatalmente, mas que, contra todas as expectativas, não apenas sobreviveu, mas se fortaleceu na forja do sofrimento. Ao colocar aquela história no papel, eu não estava apenas registrando eventos. Eu estava me libertando deles. Estava transformando a dor em narrativa, a raiva em poesia, a traição em uma lição de vida. Era a minha alquimia pessoal. A velha Matilde, a que foi traída, estava dando lugar a uma Matilde mais sábia, mais forte, uma guardiã não apenas de uma casa, mas de uma verdade familiar que quase se perdeu. Quando cheguei ao final, a promessa do Rafael, parei. A caneta pairava sobre o papel. O que escrever para concluir? Olhei pela janela. Rafael estava no jardim, podando os galhos secos da roseira que o José plantou. Ele trabalhava com cuidado, com respeito. Era uma imagem de paz, de continuidade. Voltei ao diário e escrevi as últimas linhas. Hoje, o outono chega e com ele a certeza de que as coisas precisam cair para que outras possam brotar. Quase perdi minha casa. Quase perdi meu filho. No fim, salvei ambas as coisas, mas de um modo que nunca poderia ter imaginado. A maior batalha da minha vida não foi pela propriedade, mas pela memória. E a maior vitória não foi manter o teto sobre a minha cabeça, mas ver o meu filho redescobrir o chão sob seus pés. A casa está segura. Meu filho está em casa. E eu, finalmente, posso descansar em paz, sabendo que a nossa história, com todas as suas sombras e luzes, vai continuar. A vida é feita de camadas. E a camada mais recente, a da resiliência e do perdão, é a mais forte de todas. Fechei o diário. A capa verde era agora o relicário da minha jornada mais difícil. Coloquei-o de volta no baú, junto com todos os outros. Era o último volume. Não havia mais necessidade de novos diários. A história principal estava contada. O que viesse a seguir seria um epílogo tranquilo, uma bênção. Chamei o Rafael para dentro. Ele entrou, com as bochechas coradas pelo frio. Está tudo pronto no jardim, mãe. Obrigada, filho. Senta aqui comigo. Quero te mostrar uma coisa. Mostrei-lhe o diário verde.
Contei que havia escrito sobre tudo, sobre a venda, sobre a cláusula, sobre a nossa reconciliação. É a nossa história, Rafael. A verdadeira. Um dia, quando eu não estiver mais aqui, ela será sua. Para você lembrar. Para você nunca mais esquecer. Ele pegou o diário com uma reverência que me comoveu. Segurou-o nas mãos, como se segurasse um objeto sagrado. Eu vou guardar isso com a minha vida, mãe. E vou continuar a história. Vou escrever os próximos capítulos. Os bons. Acreditei nele. Pela primeira vez em muito, muito tempo, acreditei plenamente no meu filho. A casa sussurrava ao nosso redor, aprovando. O ciclo não apenas se fechava, ele recomeçava, com uma nova esperança escrita nas páginas de um simples caderno verde. Alguns anos se passaram. Os cabelos que já eram brancos ficaram ainda mais prateados, e os passos, um pouco mais lentos. Mas o coração, o coração permanecia cheio, um vaso transbordando de uma paz duramente conquistada. A vida no sertãozinho seguia seu curso sereno, marcada pelo ritmo das estações e pelas visitas regulares do Rafael. Ele cumpriu sua promessa. A casa estava mais bonita do que nunca, cuidadosamente preservada, com as reformas necessárias feitas com respeito à sua alma original. O jardim era um espetáculo de cores, com as roseiras do José florescendo ao lado da roseira amarela que o Rafael plantou. A casa na árvore, velha e carcomida, foi desmontada com cuidado, e em seu lugar, Rafael construiu um pequeno gazebo de madeira, onde eu gostava de sentar para ler e observar os pássaros. Foi numa dessas tardes, sentada no gazebo, que me peguei pensando no longo e tortuoso caminho que nos trouxe até ali. A traição que parecia o fim de tudo tinha sido, na verdade, um novo começo. Um começo doloroso, sim, como o parto, mas que deu à luz uma relação mais verdadeira entre mãe e filho. Ele já não era o menino assustado ou o homem arrogante. Era um amigo, um confidente, o herdeiro do meu coração e da minha história. Olhando para a casa, branca e imponente contra o céu azul, senti uma presença familiar. Não era uma assombração, mas uma memória tão vívida que parecia tangível. Era o José, sentado ao meu lado no banco do gazebo, seu sorriso tranquilo iluminando seu rosto como sempre fizera. Ele não disse nada. Não era preciso. Seu olhar aprovava tudo. Aprovava minha luta, aprovava a redenção do nosso filho, aprovava a paz que finalmente encontráramos. Naquele momento, uma profunda gratidão inundou cada fibra do meu ser. Gratidão pela força que encontrei quando pensei que não tinha mais nenhuma. Gratidão pela lei sábia, encapsulada numa cláusula esquecida, que me protegeu. Gratidão pelo amor do José, que transcendera a morte para me salvar. E, sim, gratidão até pelo erro do Rafael, pois sem ele, não teríamos encontrado o caminho de volta um para o outro. Um sabiá pousou no galho da roseira mais antiga. Ele olhou para mim, inclinou a cabeça e começou a cantar. Seu canto era claro, melodioso, uma serenata que enchia o ar de uma beleza pura e simples. Era o mesmo canto que eu ouvia todas as manhãs quando José vivo estava ao meu lado, o mesmo que embalou os sonhos do Rafael quando criança. Fechei os olhos e deixei o canto me envolver. Não era apenas o canto de um pássaro. Era a voz da casa, a voz da terra, a voz de todas as memórias felizes que tínhamos vivido ali. Era o som da minha vitória. Não uma vitória sobre o meu filho, mas uma vitória para nossa família. Uma vitória do amor sobre o esquecimento, das raízes sobre a conveniência, da história sobre o esquecimento. Quando o sabiá partiu, levando sua melodia para outro lugar, abri os olhos. O mundo ao meu redor parecia mais nítido, mais vibrante. A casa não era mais uma fortaleza a ser defendida, mas um santuário a ser apreciado. A minha missão estava cumprida. Rafael chegaria em breve para o jantar de domingo. Eu já podia quase sentir o cheiro do ensopado que faríamos juntos, ouvindo as histórias da sua semana e relembrando os velhos tempos. A vida, em toda sua complexidade e beleza, seguia adiante. E eu, Matilde, a mulher que um dia quase perdeu tudo, me sentei na varanda da minha casa, e sorri. Porque no final, o maior detalhe que meu filho esqueceu não estava em um contrato ou em uma cláusula de usufruto. Estava no simples, profundo e eterno poder do amor de uma mãe, e na verdade inabalável de que um lar não se vende. Ele se vive, se protege e se transmite. E o meu, graças a Deus e à minha própria força, permaneceria de pé, não apenas em tijolos e cimento, mas no coração daquele que um dia tentou vendê-lo, e que agora era o seu mais fervoroso guardião. O canto do sabiá pode ter cessado, mas a melodia da minha história ecoaria para sempre dentro destas paredes. E isso era tudo que eu sempre quis.